todos aqueles que já estão entrando, porque nós já estamos no ar, é uma satisfação. Hoje nós temos uma live muito especial mesmo. A minha amiga pessoal, a professora Ana Shirley, que vai nos falar sobre educação profissional e educação acadêmica. É muito prazer mesmo, Ana, estar com você aqui, você ter aceito o nosso convite. Espero que não seja apenas pela nossa amizade pessoal, mas também pela enorme contribuição, fundamentalmente, que você vai nos trazer. Porque a professora Ana não só é uma excepcional professora, admirada por todos os alunos e pelos colegas também professora, mas ela tem uma competência muito rara, que não é apenas na competência nas disciplinas que ensina e que ministra, nas aulas que ministra. Ela também é uma formuladora de políticas de educação e também preocupada com questão de programa, de currículo, do desenvolvimento da disciplina, enfim, do conteúdo. E é sobre isso que nós vamos conversar um pouco aqui, não é isso, Ana? Sobre educação profissional e educação acadêmica, que é o nosso tema. Muito boa tarde, muito obrigado mesmo, Ana. Muito obrigada, Wagner, pelo convite. É um prazer enorme dividir com você essa telinha, não é? Me honra muito estar aqui presente para falar com você e para aqueles que estarão nos assistindo ao longo do nosso programa. E eu agradeço a oportunidade e espero contribuir com todos que aqui venham assistir de forma significativa. Você hoje, Ana, está basicamente centrada mais como professora na Unilei, não é isso? Sim, eu estou lá exercendo algumas atividades de tutoria, já que a instituição ela é EAD, uma área que eu gosto muito de atuar, acredito no EAD, e por isso faço o meu trabalho com muito gosto. Ela é uma instituição que tem raízes em Portugal, é verdade isso? Ou é lenda? Ela É, está instalada no Brasil, mas ela tem as suas origens em Portugal? a nossa matriz, efetivamente, é em Brasília, não é? Sim. Eu não saberia explicar assim perfeitamente as origens, mas a nossa matriz ela funciona em Brasília e aqui no Rio de Janeiro nós temos uma expansão significativa na área de EAD. Tá, muito obrigado realmente, Ana. Ana Shirley, a nossa querida professora, a nossa conceptualizadora também de educação, que vai nos falar hoje sobre educação profissional e educação acadêmica. Eu começo logo lhe perguntando, Ana, para a gente saber direitinho o que é educação profissional e educação acadêmica. Qual é a diferença? O que cada um centra fundamentalmente? Perfeitamente, Wagner. Eu vou utilizar como base da minha fala as leis de diretrizes e bases, né? A LDB. É ela que constitui a nossa lei máxima em termos de educação. E ela coloca muito claramente o que é a educação profissional tecnológica e o que é a educação acadêmica. Mas nós vamos ver que, com o passar dos tempos, cada vez mais elas estarão muito próximas, dada a necessidade da sociedade em termos da formação para o trabalho, não é? Então, a educação, conforme a lei nos diz, a educação profissional tecnológica, ela visa preparar para o trabalho. E ela enfoca 2 pontos fundamentais. Primeiro, diz respeito aos aspectos do ensino especial em nível médio, formação de técnicos, não é? Na nossa área de administração, nós temos muitos técnicos formados e preparados para atuar no mercado de trabalho, dividindo conosco, administradores, as funções administrativas, não é? Então, essa é uma característica que a lei propõe enquanto base fundamental. Outra diz respeito ao aspecto da educação de jovens e adultos, prepará-los para atuar dentro do mercado de trabalho, coisa que hoje nós percebemos muita dificuldade, não é?
Então, nós temos escolas que se alinham a essa atividade de ação técnica para preparar pessoas para o mercado, para ocupações em nível médio. É o caso do Senai, como nós conhecemos bem. Outras escolas também fazem um trabalho magnífico, não é? Só que a lei não para aí. Ela nos abriu a possibilidade da criação dos cursos tecnológicos, cursos de curta duração, que vão atuar em nichos que o curso superior, graduação, bacharelado, até então não observava. Então, é uma contribuição efetiva, porque prepara em nível superior, de forma rápida, pessoas para atuar em mercados específicos, onde não havia uma formação direcionada, como é o caso, por exemplo, de gestão hospitalar. Sim. Como é o caso, por exemplo, de gestão de condomínios, não é? Sim. Então, é um curso que está na linha profissionalizante e que, de alguma forma, traz grandes contribuições para o próprio mercado, para as empresas e para os egressos. Outro aspecto que também precisaríamos chamar a atenção diz respeito aos mestrados e doutorados profissionais, Sim. que hoje você vê a cada dia aumentando a oferta. Mestrados que deixam aquele viés mais acadêmico de pesquisa teórica para enveredar por uma área de formação de pesquisa, de projetos para as organizações. Então, nós vemos hoje essa escolha por parte daqueles que querem dar continuidade educacional como uma opção muito boa, né? Que se soma, não que a acadêmica não seja relevante, mas para aqueles que querem atuar diretamente nas suas empresas com uma titulação superior em nível de pós, é algo interessante e bastante promissor. Deixa eu ver se eu entendi bem, Ana. Quer dizer, nós temos, no caso do administrador, no caso da área da administração, melhor dizendo, isso pode ser transplantado para todas as demais áreas. Temos o domínio profissional do administrador, que começa com técnico de administração, que é um profissionalizante em nível médio, com diversas especializações, pode ser em recursos humanos e assim subsequentemente, que não eram registrados, que eu quero apontar, destacar bem para você, que durante muitos anos a gente brigou pelo registro no Conselho e o preconceito era muito sério dos bacharéis que diziam que o técnico de administração ia retirar o mercado de trabalho do administrador. Veja, sem compreender que as funções administrativas se inserem primeiro no nível médio, né? Depois tem os tecnólogos, que você está nos dizendo que eles se destinam fundamentalmente às relações do trabalho, como os técnicos de administração também, com a foco na formação para o trabalho, preferencialmente em especializações em que nem sempre o curso de administração como bacharel trata, como, né, saúde, educação, condomínio, etc. Aí nós temos, então, os bacharéis em administração, né, que também têm modalidades diferenciadas hoje, e depois temos os mestres e doutores, quer dizer, dos técnicos de administração aos mestres e doutores, nós temos todo o domínio desta profissão. Seria exato, isso pode ser transplantado perfeitamente para a área de engenharia ou para a área, ou para a área química, etc. É isso, Ana? Eu vou explicar efetivamente falando da educação acadêmica. Porque, por mais que nós tenhamos a educação acadêmica voltada para o aspecto das ciências e do enriquecimento cultural e a pesquisa, efetivamente, nós temos as graduações e as licenciaturas como cursos que efetivam a profissão. Sim. É o nosso caso, né? O administrador necessita construir um bacharelado e aí sim ele recebe o diploma de
administrador. E que após o registro, dentro do nosso conselho, ele passa a ter a possibilidade de atuar dentro do mercado de trabalho. Então, é importante chamar a atenção que hoje as formações, tanto profissionais como acadêmicas, elas estão cada vez mais próximas. Eu entendo. Pois não, Ana, continue, por favor. Dado o modelo de sociedade que nós estamos vivenciando, entende, Wagner? Porque este modelo em que a dificuldade do trabalho acontece precisa ser cuidado pela educação para que nós possamos, de alguma forma, sanar essas dificuldades ou, pelo menos, minimizar esse problema. Ana, eu vejo que houve um boom muito grande quando passou a se exigir a condição de mestres e doutores para serem professores de nível superior nas faculdades em geral, né? Isso acarretou um boom muito grande, um crescimento bastante expressivo das formações em mestrado e doutorado acadêmico. Isso criava uma diferença muito... E praticamente não existiam nenhum programa de formação profissional em relação a mestres e doutores, era fundamentalmente acadêmico. Diferentemente, por exemplo, como modelo, que a gente sempre se sustenta com isso, nos Estados Unidos, em que a maior parte dos programas são de formação de mestres e doutores profissionais, não é isso? Isso hoje está mudando no Brasil. E segundo, não se está fazendo alguma ainda confusão chamando de programas de mestres e doutores com foco profissional, mas, em verdade, repetindo com alguma mudança aqui ou ali a formação acadêmica? Wagner... Fala em geral, né? Claro. Genericamente, acredito que sim. Por exemplo, eu nunca tive a experiência de trabalhar num mestrado profissional, mas o que eu vejo de ofertas são, na verdade, disciplinas muito similares, né? Conteúdos muito similares, que eu acredito que tenha um direcionamento mais organizacional, não é? Porque isso vai muito das diretrizes que o coordenador do curso implementa, não só em relação aos cursos de mestrado profissionais, mas também em relação aos cursos de tecnologia de curta duração. O coordenador, ele cria um vínculo muito específico e muito direcionado a um tipo de área em que o aluno tenha mais condições de ocupar algum tipo de colocação. Então, o mestrado deve ser mais ou menos dessa forma. Assim como nós percebemos, com a própria lei, a possibilidade da criação das universidades corporativas. Sim. As universidades corporativas oferecem um direcionamento profissional que nós não tínhamos no passado. Seja com atividades presenciais, seja com atividades online, né, à distância, as universidades corporativas hoje assumem um papel muito importante, ou em relação à empresa que ela está relacionada, né, sim, como universidades corporativas de empresas, claro, ou como a nossa universidade corporativa do administrador, que abre um leque de possibilidades incrível para técnicos, para bacharéis, para pós-graduados, desde que eles queiram ou tenham o desejo de se aperfeiçoar, ou então construir, desenvolver novas habilidades e competências. Ana, eu vejo no Brasil, já há algum tempo, sempre foi assim, acho que continua, você me confirme, por favor, um preconceito ou uma discriminação grande ainda em relação à qualidade ou o reconhecimento profissional, isso significa também salarial, né? Prestígio social, daqueles que são estritamente técnicos, do nível médio, dos tecnólogos, porque, no fundo, a pessoa quer ser doutor, quer dizer, quer ter aquele diploma de bacharel.
Os salários nas empresas também refletem isso. Diferenças salariais e de tratamento muito abaixo. A tal ponto que no exercício da presidência do Conselho aqui do Rio, algumas vezes eu constatava que a gente fazia uma fiscalização em determinada empresa e aquela pessoa que exercia aquela função era de nível superior. Mas aí a defesa da empresa dizia assim: não, ele é de nível superior, mas o cargo é de nível médio. Quer dizer, nós não só tínhamos essa questão profissional de nível superior, hipoteticamente, se a empresa estivesse efetivamente falando a verdade, que eu espero que estivessem todas, mas a gente não acredita. Mas, em verdade, aquela função seria de nível médio, como você estaria também tirando o espaço daquela função que seriam para os profissionais de nível médio ou até de nível de tecnologia, de gestão, de tecnólogos em gestão de nível superior de curta duração. Você percebe essa, porque eu vejo que todo mundo quer ser doutor, mas isso é uma questão que, se nós tivéssemos maior prestígio, maior reconhecimento, se o mercado pagasse melhor aos profissionais de nível médio, porque se a gente pegar os países da Europa, do Japão, dos Estados Unidos, a gente vai ver que a proximidade dos salários não são tão distantes entre os nossos profissionais de nível superior, quando eles não estão exercendo funções de nível médio, e os profissionais de nível médio efetivamente. Isso cria alguma frustração dos alunos com os quais você convive esses anos todos em sala de aula ou como coordenadora de curso? É interessante, sabe, Wagner, comentar sobre isso, porque o fato traz uma contradição. Sim. Ao mesmo tempo que quer se baratear salário, tendo em vista que a função é em nível médio, e já que aquele que tem o curso superior, se estiver ocupando aquele cargo, deverá ganhar como uma pessoa de nível médio. Sim. Então, isso é uma contradição, porque o que nós percebemos no mercado de ocupações é que cada vez mais se exige titulação. Para funções básicas, elementares, você percebe a necessidade de uma série de documentos e de habilidades. Uma função que necessariamente exigiria um nível médio técnico. Porque, não tenha dúvida, aquele que fez o seu curso técnico, ele tem espaço e muito dentro das organizações. Dado o fato que aquilo que ele conhece, aquilo que ele estudou e aquilo que ele vivenciou, tendo em vista que é um curso mais prática do que teoria... Você fala em nível médio e tecnólogo de curta duração também, né? O superior de curta duração. Justamente. Seria ambos, sim. Quer dizer, tanto o técnico em nível médio como o técnico em nível superior, aqueles que cumpriram o curso tecnológico, eles têm um espaço garantido dentro do mercado. Mas é verdade isso que você fala sobre a questão salarial, não é? Na verdade, eles criam um conjunto de exigências e dentro do conjunto de exigências, eles não chegam a oferecer um salário satisfatório. Então, isso, muitas vezes, desmotiva o estudante. Apesar que nós percebemos que hoje a questão de tempo é um diferencial, sabe, Wagner? O nosso estudante, ele procura um curso técnico, no caso tecnológico, porque rapidamente ele estará pronto para entrar no mercado de trabalho. Então, esse aspecto é muito relevante, principalmente numa sociedade movida pelo tempo, não é? Como a nossa. Claro. Então, em função disso, às vezes um estudante deixa de fazer um bacharelado porque ele tem a necessidade de estar no mercado de trabalho. Ele precisa trazer para sua família a subsistência. Ele precisa trazer para os filhos uma ajuda de custo. Então, ele precisa, sim, se dedicar a trabalhar e a estudar. E eu acho que justamente o EAD entra muito bem nessa lógica,
porque ele possibilita que nós tenhamos pessoas que antes não poderiam cursar o ensino superior, seja como tecnólogo, seja como bacharel, mas ele tem a oportunidade de estudar na hora que pode, no tempo que tem, e conseguir galgar aquilo que ele deseja, que é um título superior. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, em verdade, que é da década de 90, 96, não é isso? É de 96? Sim, 96. Ela, em verdade, se antecipou ao tempo, ela atuou como um. Né? Costuma-se dizer muito que as leis sempre refletem o passado, que já passou. Mas no caso da LDB, ela foi à frente do tempo e gerou mudança. Porque eu me lembro bem na nossa área profissional, dos administradores, conselhos, nós chegamos a ter conselhos regionais que entraram contra o Conselho Federal na Justiça para registrar os tecnólogos. Não é apenas os técnicos de administração, você vê a que ponto nós chegamos. É só recentemente que esse assunto foi sendo resolvido. Como ele fazia e faz muito bem, não há dúvida que alguém que estuda gestão, um curso de gestão de condomínio a nível de tecnólogo, ele está 2 anos em média, que esses cursos demoram, em torno de 2 anos, não é isso? Eles estão muito bem qualificados do seu ponto de vista prático, operacional, técnico, para o exercício imediato do trabalho e assim subsequentemente. Mas isso ainda tem preconceito, quer dizer, colocar, por exemplo, os tecnólogos no nosso plenário, né? No nosso plenário dos conselhos regionais, ainda é uma questão extremamente limitante. Só na última eleição que se permitiu 1/6. Ora, bolas, só pode 1/6 significa que só pode ter um conselheiro por 1/6. É difícil. Quer dizer, não é só a questão do exercício profissional, mas também do espaço político que precisa ser aberto, não há dúvida. E isso, nesse sentido, a lei foi muito à frente do tempo e construiu um novo tempo, que hoje é uma realidade. Aqueles que eram contra, absolutamente contra, muitos deles já se converteram. Alguns ainda são resistentes à mudança, e é óbvio. Né? É verdade, o Wagner. Agora, um dado importante. Todo lugar que eu vou, você sabe que eu sou muito engajada nas questões da administração, né? É, claro. Seja dando aula, seja em congressos, seja em lives que me convidam, eu sempre percebo essas falas. A administração é para administrador. Eu imediatamente respondo. A administração é para aqueles que contribuem com as organizações. Sejam técnicos em nível médio, sejam técnicos que fizeram cursos de curta duração, sejam os administradores. Todos nós convivemos muito bem dentro das organizações e temos espaços específicos de atuação. Então, essa visão de que o tecnólogo vai tirar o lugar do administrador, que o técnico vai tirar lugar do administrador, eu acho que isso é nada mais, nada menos que uma insegurança. É claro. Porque nós ocupamos o nosso espaço graças aos aspectos da competência. Então, se nós temos competências em nível médio, temos nosso espaço garantido. Se nós temos um bacharelado em que gerou competências, nós também teremos um espaço garantido. Então, é dessa forma que nós precisamos ver essa colocação nas ocupações relativas à administração. O nosso conselheiro, eterno conselheiro de Brasília, também do Conselho Federal, tem uma trajetória importante na luta pela profissão, o Rui Ribeiro, ele está nos dizendo aqui, em verdade você tem, né, todo um compósito que forma o domínio da profissão, em nível médio, em nível superior de curta duração, nos cursos de bacharel em administração, mestre e doutores. Um complementa o outro e um suplementa o outro. E a função administração acaba sendo ocupada. Não esse conceito reacionário, resistente,
de que, corporativista, melhor dizendo, em que só os bacharéis podem exercer todas as funções de nível médio ao mestrado. Inverdademente, cada macaco no seu galho é verdade, mas esses macacos todos, cada um em sua função, complementam efetivamente a enorme floresta que é o campo que o gestor de administração de nível médio de curso, o tecnólogo de curta duração, o bacharel e o mestre e doutor melhoram a condição profissional. Isso precisa de área acadêmica, na que nós estávamos, que é o início da nossa conversa aqui, né, Ana? Para formação, qualificação, para pesquisa, para estudos, para análise, que é e também a formação profissional, que infelizmente a gente ainda tem muito pouco, precisa crescer muito a formação profissional, o curso de mestre e doutores, aquele que está no trabalho e que precisa efetivamente complementar o seu estudo, não com a formação acadêmica, porque ele acaba sendo dirigido. É claro que é importante ele dar aula também, mas ele precisa dar resultados no mercado de trabalho onde ele atua. Perfeitamente. Você vê algum impacto causado agora na área profissional ou formação acadêmica, em todos os níveis de formação? Os professores estão conseguindo se virar? Como é que você está vendo essa questão, Ana? A questão me parece muito importante de refletir, porque nós percebemos que esses 4 meses em que a pandemia se instaurou e o isolamento social como consequência, nos trouxe muitas dificuldades, eu diria até mudanças em relação à questão da educação para crianças, para adultos, para os professores, para as famílias que estão envolvidas no processo, bem como aqueles que estão, de qualquer forma, ou gestores, ou instrutores que estejam envolvidos no processo educacional. Nós percebemos que as escolas que não estavam preparadas para esta pandemia, com recursos educacionais estruturados, como é o caso do EAD, tiveram muitas dificuldades para poder dar continuidade ao processo educacional. Nós percebemos que a necessidade de um replanejamento vai ser necessário quando nós decidirmos, e aí no caso são as autoridades, né, decidirem que devemos voltar. Então, nós temos aí 2 situações. A primeira situação diz respeito às escolas que são puramente presenciais. Essas tentaram, de alguma forma, dar continuidade. Às vezes gravando aulas, às vezes dando aulas presenciais e colocando no ambiente digital. Mas nós sabemos que a educação exige planejamento, né? Exige todo um aparato pedagógico para que se dê continuidade e se alcance os objetivos que realmente se precisa. Então, eu vejo o seguinte, aquelas escolas que já tinham o seu EAD estruturado, tiveram mais facilidade, sabe, Wagner? Porque simplesmente fizeram apenas uma transferência do aluno que estava no presencial e os colocaram no ensino à distância. Mas uma coisa é certa, simplesmente gravar ou colocar ao vivo uma aula no ambiente digital não é EAD. O EAD é todo um processo muito bem planejado em que você busca alcançar resultados efetivos para o aluno, para a instituição e para a sociedade como um todo. Porque, afinal, o nosso trabalho é para colocar pessoas preparadas para atuar junto às comunidades, à sociedade, às empresas, e entre outros, não é? Então, o que eu vejo, Wagner, é que é preciso se pensar nas situações várias que a pandemia trouxe. Quer ver um aspecto que nós precisamos chamar a atenção? Nem todas as pessoas
sejam crianças, sejam adultos, sejam jovens, nem todas essas pessoas tinham um aparato de infraestrutura tecnológica. Então, não tenha dúvida, muitos alunos não conseguiram dar continuidade ao processo educacional. Então, a escola precisa ter atenção nesse aspecto. É um aspecto relevante e que precisa ser visto pelos gestores e pelos professores que atuam junto a essas pessoas, não é? Outro aspecto também, Wagner, importante, é que as pessoas que foram atingidas por essas situações de isolamento, muitas deixaram de ter o ensinamento já programado por completo, o que pode ocasionar, por parte das escolas e dos gestores educacionais, um replanejamento por meio de atividades complementares ou estudo dirigido, que venham, de alguma forma, trazer uma recomposição desse conteúdo e dessa formação de competências e habilidades que a escola traria. Entendo. Veja, Ana, eu sou dirigente hoje, né? Por uma irresponsabilidade do nosso presidente Wallace Souza Vieira, que me colocou como diretor-geral da Universidade Corporativa do Administrador do Conselho Regional do Rio. A gente tem hoje 42 mil alunos esse ano, né? É um número bastante grande, se a gente comparar com as instituições de ensino em geral aqui no Brasil. Portanto, eu sou uma pessoa que aposta e acredita muito na educação e no ensino à distância. Mas as instituições... Eu tenho ouvido muitos professores e também instituições de ensino que estão muito felizes com os resultados que eles têm tido na transferência daquilo que eles faziam como aula presencial para o que eles estão chamando de ensino de educação como ensino remoto, né? Em vez de ser educação presencial, passa a ser remoto nesse período de pandemia. Alguns dizendo até que certamente essa, como você chamou, através dos aplicativos, Zoom, Google, Stream, essas coisas todas, e Skype, se realizam essas aulas em grupo, coletivamente em remoto. Alguns me relatam até comemorações de aniversário, comemorações de festa junina, todo mundo em grupo. Isso vai continuar, mostrando essa adaptação e essa capacidade que os professores teriam de se virar, mas isso precisa ainda de uma conceituação melhor, de uma metodologia. Como é que você está vendo isso, hein? Isso não é educação à distância, eles estão chamando de educação remota, né? Isso veio para ficar, não veio? O que você está vendo nisso? Nós diríamos que seria, na verdade, um ensino online, né? Mas que não teve necessariamente, pela questão do tempo, uma organização, um planejamento. A educação como um todo, assim como a relação ensino-aprendizagem, ela exige esse planejamento. Ela exige que você tenha instrumentos pedagógicos para alcançar os objetivos que cada curso permeia, entende? Então, por mais que nós tenhamos essa possibilidade de, vamos dizer, sanar, entre aspas, esse isolamento, por outro, nós deixamos de observar a parte do planejamento educacional que é muito importante. Será que, mesmo com toda essa satisfação, os professores estão alcançando os objetivos que os conteúdos, que as disciplinas propõem? Será que esse contato entre aluno e professor, ele realmente é um contato que traz o desenvolvimento das competências e das habilidades necessárias? Esse questionamento fica, como você bem disse, nós não temos instrumentos para mensurar isso. E se nós não temos como mensurar, é preciso uma dedicação a observar o que ficou de bom e o que ficou de ruim, e tentar, de alguma forma, sanar as dificuldades que aconteceram.
Em verdade, Ana, o que me surpreende é porque esses instrumentos, esses aplicativos, melhor dizendo, que nós estamos utilizando, como esse agora, né, o StreamYard, através do Facebook, poderia ser com outros, mas pelo Facebook que nós estamos fazendo, já existiam, né, mas eles eram absolutamente ignorados, não é só pelo mundo educacional, também pelas empresas. Né? As empresas ignoravam solenemente isso. O home office foi uma descoberta que nem sempre se complementa absolutamente, porque, em verdade, se quebra um galho também na maioria das organizações, porque não tem funções integradas. A gente está fazendo home office, em verdade, com um aplicativo desses quaisquer, e também usando e-mail, WhatsApp, mas, em verdade, o processo, a questão não existe. Mas você acha que essas coisas vão ficar pós-pandemia? Quer dizer, isso vai ter nesse novo normal, essas mudanças vão gerar tanto no curso presencial como no curso de ensino à distância? O Wagner, eu tenho uma observação bem interessante em relação à pandemia. Eu percebo que nada é só negativo. Sim. E nada é só positivo. Claro. Sempre tenho assim. Certeza que o desenvolvimento de habilidades na área tecnológica cresceu bastante, tendo em vista essa necessidade da pessoa conhecer as plataformas e se desenvolver. Mas, por outro lado, Wagner, nós também temos que observar o estudante. Muitos estudantes brasileiros, eles não têm uma infraestrutura tecnológica nas suas casas. Eu li uma reportagem falando que nas favelas, nas comunidades de um modo geral, a internet ela só ocorre aonde há a gestão da comunidade. A internet não vai à casa das pessoas. E aí eu lhe coloco, como é que ficam os estudantes do ensino básico mesmo, né? O ensino fundamental? Como essas crianças podem dar continuidade à educação? Então, me parece, Wagner, que se por um lado nós vamos ganhar em termos de desenvolvimento das nossas habilidades e competências na área tecnológica, por outro, nós temos que pensar que nós precisamos, sim, construir uma infraestrutura que abrigue uma educação à distância, remota ou digital, como queiram chamar, para que todas as pessoas tenham as mesmas oportunidades. Eu tenho uma visão, assim, muito social do processo educativo, não é? Não há dúvida, né? Não há dúvida. Né? Porque é preciso olhar, por exemplo, aqueles que têm uma situação econômica melhor, eles têm condições de ter uma infraestrutura melhor, tecnologicamente falando. Mas aqueles que não têm, eles têm muitas dificuldades de acompanhar até esse processo à distância, sabe? É uma preocupação. Não há dúvida que o avanço do processo da utilização de tecnologias de ponta no Brasil vai aprofundar as nossas já gravíssimas desigualdades sociais. Né? Não é verdade? Quer dizer, e isso é um processo histórico grave que a sociedade brasileira tem que considerar mesmo, os governantes, a população, a sociedade civil, né? O cidadão, fundamentalmente. Porque a gente fala assim, os grandes avanços não quer dizer que você sempre gera igualdade, pode gerar desigualdade. Quando se descobriu a roda, o mundo, há 10 mil anos atrás, a questão da agricultura, aquilo acumulou riqueza para alguns poucos, e, portanto, a exploração do trabalho humano para a grande maioria. Né? Guardadas as proporções, a gente tem umas circunstâncias bastante grandes. Em especial, né, Ana, porque o Brasil ainda está fora da quarta revolução industrial. Nós estamos bem, né? Nós dissemos que temos 4G, mas nem 4G direito a gente tem. Quer dizer, estamos precisando do 5G e ficamos discutindo, vai ser chinês,
vai ser americano, e nós não temos a tecnologia. Nem 2% das empresas brasileiras têm ferramentas, utilizam instrumentos de forma integrada da quarta revolução industrial. Talvez se repita o filme do século XIX, em que o Brasil ficou fora da primeira revolução industrial. Esperamos que não fique agora da quarta revolução industrial. O meu sentimento pessoal nesse momento é de muita preocupação, porque vejo que nós não estamos encarando esse problema com a clareza que você está nos dizendo. Se nós não tivermos um conceito muito forte, né, em relação à educação como instrumento, né, de tirar as pessoas das suas desigualdades, gerando oportunidades iguais para todos, né? Para que serve a educação? A educação serve para fazer cidadãos, né? Não é para tratar apenas clientes, não é para atender apenas a cliente da sociedade de mercado. Não tenho dúvida, acho que se perdeu esse conceito, né? E às vezes eu fico pensando que a escola, né, quando dizia o Everett Heimer, um livro antigo, né, que a escola está morta, né, e que muitas vezes forma o menos nível médio, você vê que você forma verdadeiros analfabetos funcionais, o que é muito preocupante. E o descaso com que a sociedade brasileira trata a educação. Eu vejo sempre de forma positiva que alguma coisa vai melhorar, sabe? Eu sou uma pessoa muito positiva sobre a ótica da educação. Você sabe que eu me dedico a estudar, né, todo esse aspecto de metodologias ativas, né? Sim. Em que eu percebo que colocar o aluno no centro das atenções é realmente aquilo que se deseja para uma educação mais significativa em termos até de participação social. O aluno não deve continuar como ser passivo dentro do processo educacional. Ele precisa construir. E, para isso, nós professores, nós gestores, precisamos dar oportunidades para que ele cresça. A definição hoje mais significativa de educação é justamente essa: construir cidadãos. Mas construir cidadãos sobre que ótica? Construir cidadãos para o trabalho. Construir cidadãos para manusear e aproveitar aquilo que a tecnologia traz de positivo. Construir cidadãos, principalmente, para viver melhor. Eu vejo educação dentro dessa leitura. Precisamos construir cidadãos, mas pensando que tipo de cidadãos nós queremos construir. Aquele que vai repetir aquilo que já se diz há décadas, ou aquele que terá condições de refletir, de até mesmo se reconstruir em virtude das necessidades que apareçam, não é? É nessa linha que eu penso e que eu acredito que a mudança por meio da educação, ela só aconteça dentro dessa perspectiva. Não só em relação a professores, né, colocando o aluno no centro do processo pedagógico, mas também de gestores e todos aqueles que participam do processo educativo, inclusive e principalmente as nossas autoridades. Sim. Não há dúvida. Não há dúvida. E nessa circunstância, neste momento, infelizmente, a gente está vivendo um momento muito grave de obscurantismo, né? Estamos no 4º ministro da Educação neste governo, os 3 primeiros foram realmente, não há o que dizer, a não ser lamentar, e o atual a gente não consegue nem saber o nome dele, né? Parece que ele está com Covid e não assumiu o cargo ainda. Espero que ele, se estiver com Covid, que ele se cure rapidamente. Mas a gente não consegue nem lembrar o nome do professor que foi nomeado ministro da Educação. É uma questão muito grave que realmente precisa ser tratada como prioridade absoluta do país. Uma questão, Ana, que me preocupa muito, e eu sei que o ensino à distância está cuidando disso
mas está cuidando, não me parece, na velocidade que eu gostaria, que é a questão da participação em grupo do processo de aprendizagem, do processo de ensino-aprendizagem. O Platão e o Aristóteles já diziam: o homem é um animal político, o homem é um animal social. A gente chegou aqui, né, por conta de sermos fundamentalmente um homem, como ser humano, ele é fundamentalmente um animal, um bicho político e um bicho social. Ele precisa de pessoas, ele precisa do exercício da política, a cidadania se faz, né? Ninguém exerce a cidadania sem exercer um papel político e também ninguém exerce essa cidadania sem exercer esse papel social. Mas me parece que hoje, na sociedade mundial, não estou colocando apenas no Brasil, você privilegia demais o individualismo. E me parece que o ensino, ele precisa também considerar o foco no aluno. É claro que o foco da aprendizagem não é no professor, como era o Peter Tell, né, o professor que dizia as aulas monoloquases, né, que ele fazia das coisas, mas é o centro o aluno. Mas você não me parece que a gente precisa avançar um pouco mais no processo de aprendizagem em equipe? Se fala muito em equipe, mas se pratica cada vez mais o individualismo. E eu temo que a educação esteja também contaminada por essa cultura geral, que é muito grave no mundo. Nós estamos vivendo uma fase fundamentalmente em relação a essa pandemia, que é a globalização da doença, né? O papel absolutamente individualista de grandes líderes, que são falsos líderes, porque têm uma visão individualista absurda, não entendendo que o ser humano é único, né? E que a natureza do homem é permanente e universal e que a humanidade, portanto, é única. Como é que o ensino à distância está evoluindo no sentido de incluir a equipe, o grupo, a interação entre os alunos com o professor, que tem um papel fundamental nisso, né? Com diferentes papéis como gestor do processo educacional? Como é que ele está vendo a equipe na participação do processo de aprendizagem? De ensino-aprendizagem. Wagner, o EAD, o ensino à distância, e é interessante chamar a atenção para esse aspecto. Antes da pandemia, nós víamos muitos críticos ao EAD, em que se dizia: o EAD não produz educação de qualidade, o EAD não prepara como deve para o mercado de trabalho. Hoje, esses críticos, Wagner, não tem como negar a importância do EAD, dessa modalidade, para a sobrevivência educacional, eu diria. Porque sem ter qualquer tipo de planejamento educacional para chegar ao estudante, você não consegue dar continuidade no processo pedagógico. E o EAD tem essa característica, ele é muito bem articulado, ele é muito bem planejado, não é? Por exemplo, eu sou orientadora de estágio, eu sou orientadora de TCC, e eu estou constantemente me relacionando com meus alunos, em que ele precisa estar na empresa e trazer para nós essas discussões. Então, nós temos ferramentas que abrem essa possibilidade. Nós temos os fóruns, nós temos os chats, nós temos os recursos tecnológicos das plataformas, não é? Nós temos e-mail. Agora, é verdade que o ensino à distância precisa evoluir ainda mais. Porque o grande problema hoje do aluno é a solidão. O aluno se sente sozinho porque ele se vê individualizado, como você disse. Mas não tenha dúvida que aqueles que estudam o EAD, que se preocupam com essa modalidade, buscam fazer esse trabalho para que nós possamos solucionar esse problema. Agora mesmo, eu escrevi um artigo que fala sobre a importância da afetividade e da amabilidade do professor para com os seus alunos. Sem dúvida nenhuma, o Wagner, essa afetividade que falta, né, muitas vezes em algumas atividades
à distância, ela é fundamental. Eu me lembro, até gostaria de contar para você um episódio que aconteceu comigo, né? Uma aluna do curso de administração disse assim, pelo EAD, professora, eu gostaria de continuar o curso, mas eu não tenho condições, porque eu não tenho como manter a minha família e estudar. E aí eu disse para ela, você já está no último período, faça uma força, busque auxílio nesse momento, de forma que você possa dar continuidade ao seu estudo. Porque, com certeza, ao terminar o curso, você terá muito mais oportunidades para trabalhar. E aí, passando um tempo, talvez um mês, ela voltou e mandou um e-mail para mim via o sistema do ensino à distância. Ela disse, professora, suas palavras me salvaram. Que coisa boa. Eu ia jogar fora todos esses anos que eu dediquei ao próprio curso. Então, a palavra nossa, ela tem poder, né? Essa é uma filosofia que realmente funciona. E o professor precisa ter com clareza realmente que ele contribui. Uma palavra bendita pode levá-lo a uma situação de sucesso, a uma situação de salvação, sabe, Wagner? Eu acredito muito nisso e eu estudo as relações de alunos e professores e até a questão de gestão dentro do EAD. Eu acredito muito nessa modalidade. E agora, mais que nunca, mostrou para o que veio. Você tem essa experiência na nossa universidade corporativa. Nós estamos hoje, como repetir, com 42 mil alunos este ano. Quer dizer, não é brincadeira, não. Quer dizer, mesmo em pandemia, a Universidade Corporativa do Administrador do Rio de Janeiro nós temos estudantes até no exterior. Colegas nossos ou não que estão no exterior e que se inscreveram e que estão fazendo os cursos. É muito interessante. E a gente está em limitações, hein? Wagner, eu não tenho dúvida que a Universidade Corporativa do Administrador tenha crescido muito em termos de procura, né? Dada a atividade que ela desenvolve, possibilitando em todos os níveis educacionais uma formação profissional, um desenvolvimento de habilidade, um desenvolvimento de competências. Então, isso realmente é significativo. Ana, eu queria perguntar para você uma questão que está, nos últimos tempos, me angustiando muito. Nós estamos na quarta economia, né? na quarta revolução industrial, na economia 4.0, que ela é fundamentalmente centrada em tecnologias impensáveis, né? Disruptivas, né? Como agora está na mania de falar. Né? A velha destruição criadora do Schumpeter, né? Joseph Schumpeter. Mas, enfim, o uso da tecnologia, a ponto que o smartphone é a nossa prótese existencial. A gente não consegue, é uma prótese que fizemos na nossa existência. Mas eu vejo, quer dizer, às vezes, em 96 estava começando o celular, então os alunos não tinham ainda quando eu deixei as aulas regulares em faculdade em 1996. Mas hoje é a presença dominante do celular com todos. E eles ficam olhando e prestando atenção à aula. Não quer dizer que eles, ao estarem olhando o seu smartphone, as suas mídias todas lá, eles não estão necessariamente não prestando a aula. Mas o que me parece, Ana, que está faltando ainda eu não vi isso no currículo, na nova diretrizes, né? Que foram recém-aprovadas pelo Conselho Nacional de Educação, no Ministério da Educação, essa contemporaneidade com as tecnologias de ponta no uso da educação. E falo do computador que nós temos no nosso bolso. Esse smartphone é muitíssimas vezes mais poderoso do que os computadores da IBM que levaram à época, com o cálculo daquelas cientistas negras matemáticas formidáveis lá da NASA, que levaram o homem à Lua.
A gente não utiliza esse sistema, essa ferramenta, que é o smartphone, que é o computador, no processo de aprendizagem. Aí eu não estou me referindo ao ensino à distância, ao ensino presencial. Estou me referindo, em geral, ao processo de ensino, e não só de administração, mas nosso foco aqui é o ensino de administração, de gestão, mas em geral, em particular. Quando eu vi agora que o Conselho Federal de Medicina permitiu a telemedicina, o ensino à distância, no ensino à distância, o tratamento à distância, mas que onde está o paciente tem que ter um médico do lado. Eu vi nesse corporativismo e nessa preocupação grande. Aí fui pesquisar. Descobri que das quase 400 faculdades de medicina no Brasil, 3 ou 4 só que tem no seu programa ensino de telemedicina. Agora, a telemedicina é amplamente utilizado no mundo inteiro e a gente não usa aqui. Eu fico pensando assim, home office é muito utilizado já em muitos países, nas empresas de ponta, mas a gente foi obrigado a fazer aqui. Mas esse tal de smartphone, essa prótese existencial, a gente não está utilizando como computador para fazer o uso, perfeitamente, o uso disso no processo de aprendizagem. Eu temo que quando nós fizemos esse currículo agora, essas diretrizes novas que foram aprovadas, a gente está ainda com o olho no retrovisor. Fizemos melhor uma coisinha, tem um aprimoramento, uma nova fatiota, mas, em verdade, nós estamos precisando de outros conceitos e de outras concepções. Quer dizer, eu fiquei preocupado, porque aí eu me lembro do Bertoldo, do Shakespeare no Galileu, na peça Galileu Galilei, que diz assim: viu-se o que é raro de se ver, um professor querer aprender. Quer dizer, então, como é que a gente não utiliza isso para o ensino-aprendizagem, como instrumento? Eu estou falando do mundo, porque o cara está com o computador nas suas mãos. Isso é um desafio que vai juntar o conceptualizador de gestão, o professor de administração, mas também o especialista em tecnologia. Não está na hora de juntar o Lé com o Cré, não, Ana? Ah, sem dúvida nenhuma. Eu sou uma estudiosa dessa área, né? Hoje eu estou escrevendo um artigo sobre a tecnologias inteligentes dentro do processo educacional, não é? E é interessante notar que há uma resistência efetiva do próprio professor, não é? No outro dia, numa mídia social, eu estava postando um breve texto e li um professor dizendo que na aula dele, ele manda todo mundo desligar o celular. E que na aula dele, todo mundo precisa prestar atenção. Wagner, aquilo me bateu como uma coisa tão ultrapassada. Anacrônica, não é? Anacrônica. Tão fora do momento atual que eu não consegui me conter e dei uma resposta. E eu disse, professor, você deveria mandar ligar o celular. Mais que isso, você deveria utilizar o celular como condutor da sua própria aula. Claro. O dia que nós tivermos condições de construir essa prática dentro das salas de aula, nós vamos ter a possibilidade de fazer com que o nosso aluno seja muito mais enriquecido dada a possibilidade que a tecnologia nos dá. Eu sempre comento, Wagner, que nós, seres humanos, não devemos e não podemos ter medo da tecnologia. O que nós precisamos é nos preparar para trabalhar com ela em prol da própria sociedade. Claro. E isso reflete efetivamente nos aspectos da educação. Se a educação é responsável por preparar, por construir cidadãos para viver melhor nesta sociedade, e se a sociedade apresenta um novo modelo de postura diante do próprio mundo, a educação precisa acompanhar. Não tem como ficar fora do processo.
E é justamente isso que eu estou estudando hoje. Maravilha, maravilha. Então, fico feliz e estou vendo uma perspectiva através de você, como conceptualizadora e realmente estimuladora, e mais do que isso, provoca essa turma para refletir e pensar, né? Está aqui o Pando Angelos Pandés, que é um colega nosso, diz assim: entendo que a ED é uma realidade, um grande desafio. Mas, considerando a necessidade de formação cada vez mais qualificada, algumas disciplinas podem não ser efetivas no processo de formação. Cabe ao docente ser capaz de interagir e ser inovador, usando as novas tecnologias e realidades locais? O que você acha, professor, em relação ao que ele nos pergunta? Eu acho que realmente é necessário. Mas nós precisamos mudar esse modelo de aula que nós temos hoje. E, para isso, nós precisamos também dar ao professor a possibilidade de treinamentos, de cursos, para que ele possa verificar todas as possibilidades que ele tem em termos de tecnologias para disponibilizar ao processo educativo. Não há dúvida, nessa descontinuidade, né, Ana, que nós vivemos, essa disrupção, é preciso ensinar, mas também ensinar aos que ensinam. Isso é claro que isso precisa criar uma massa crítica, né? Mas nem sempre a gente percebe isso nesse momento, até porque precisamos mudar essa cultura brasileira de pouco valor à educação, principalmente dos governantes que preferem, muitas vezes, maus governantes, não são todos, tem muita gente boa aí, tem muitos políticos corretos, mas, em verdade, a cultura nos leva a desprezar. Não é à toa que nós só tivemos a primeira faculdade no Brasil no século XIX, enquanto que os ditos cucarachos aí, né, nos países da América Latina, já tinham faculdades desde o século XVI. Diz o Murilo Carvalho, grande historiador da Academia Brasileira de Letras, uma das razões da divisão dos países da América Latina é que as universidades nesses países, no século XVI, XVII, XVIII, XIX, acabaram fazendo separações que uma universidade, uma linha de pensamento brigavam com outra e fundaram-se os países. E no Brasil, não. A elite ia para Portugal, para Coimbra, para Lisboa, para estudar. E quando voltava, todo mundo tinha feito farra junto lá em Coimbra, então era uma elite que ficava integrada. Isso foi uma das formas em que Murilo de Carvalho nos explica até porque o Brasil ficou tão unificado, com diferenças tão grandes de um país e outro. Mas que agora, efetivamente, o ensino à distância, né, Ana, pode propiciar. Como é que você vê o ensino à distância que continua contribuindo, ele pode melhorar essa questão educacional, esse problema educacional? Como você disse, veio para ficar, você disse agora. Quem era contra, eu fico me lembrando do SUS. Até pouco tempo, até a pandemia, todo mundo só fazia pichar o SUS. Agora está todo mundo reconhecendo que não só o SUS tem um papel fundamental, que foi um grande avanço, né, que o país teve em relação a essa estrutura macro, que não teríamos a qualidade de defesa que a gente tem, em que pese os erros, não do SUS, mas das governantes em relação ao trato da pandemia, mas como é importante utilizar o SUS, dando analogia com a educação, né? Assim que o ensino à distância tem uma contribuição enorme para o desenvolvimento da educação, o SUS tem uma importância enorme para o desenvolvimento da saúde no Brasil, para a produção de fármaco, para a produção. Imagina uma população de 210 milhões produzindo indústria, em vez de comprar da China, a gente pode produzir aqui. Não vou dizer que vamos vender para os chineses, mas podemos vender também para o mundo inteiro. Como é que você vê a continuidade, então, já que nós estamos chegando no nosso término, infelizmente, como síntese do papel do ensino à distância, do papel do ensino através o ensino remoto mesmo, como querem os presencialistas agora digitalizados, né? Como é que você vê? Não há dúvida que o ensino presencial cada vez mais vai ser fecundado também por parcelas dominantes também de ensino à distância, ou como complementar, ou como suplementar, mas fundamentalmente assim. Como é que você vê, Ana? Wagner, eu gosto muito de desenvolver o meu pensamento a partir da própria história. Isso é uma característica minha, não é? Os meus livros são cheios de histórias que colocam temas emergentes em discussão.
E aí eu quero te contar o que aconteceu comigo. Não foi ninguém que me contou. Eu vivenciei isto. Em 2006, eu decidi dar aulas no EAD, numa instituição universal, né? Uma instituição nacional, grande instituição. E aí, então, eu mesma pedi para ir trabalhar no EAD. Eu vi ali uma oportunidade de desenvolvimento muito grande, principalmente tomar para mim os recursos da tecnologia, não é? Dentro da educação. Aí eu me lembro que eu estava na sala dos professores e um colega disse assim: Ana Shirley, você com livro publicado, com formação de mestrado, e você vai dar aula no supletivo? Ai, isso, Wagner, ficou marcado em mim, e toda vez que eu tenho oportunidade, eu conto para as pessoas. Naquela época, não se acreditava que a educação à distância pudesse produzir uma educação de qualidade. E você vê essa leitura do colega refletida em muitas pessoas atualmente. Não há dúvida, não há dúvida. Que eram, eu digo eram, porque depois da pandemia, muitos críticos voltaram atrás e perceberam como é importante o papel do EAD dentro de uma situação social como essa que nós passamos, não é? Hoje, o ensino à distância é para as escolas, e eu digo isso em todos os níveis, o grande investimento que precisa ser feito no momento. Hoje você, com essa realidade da pandemia e isolamento social, você não entende uma escola que não faça investimento no EAD. E digo mais, numa empresa que não faça investimento no EAD. Por quê? Porque você continua necessitando de formar cidadãos, você continua necessitando de treinar pessoas, você continua com necessidades várias, tanto na educação acadêmica como na educação profissional tecnológica. Então, eu vejo, é o meu ponto de vista, eu acredito que vai crescer muito o mercado do EAD. Não só em relação a ofertas, mas também investimentos próprios que as instituições educacionais, assim como as instituições, organizações em si, que precisam manter com constância esse processo de formação, né? Eu li hoje, Wagner, que existem duas áreas que vão, pós-pandemia, oferecer mais vagas de ocupações. É a área da saúde e a área da tecnologia. Então, observa, se essas áreas vão crescer, certamente a educação à distância crescerá na mesma proporção. Muito obrigado, Ana. Muito obrigado. Foi um prazer enorme te receber aqui como uma convidada especial, minha amiga pessoal, porque tenho uma enorme admiração, enorme mesmo, pela sua contribuição como professora e sua contribuição também como educadora e pensadora das questões de educação. Ana Shirley, educação profissional e educação acadêmica. Ana, por favor, para as suas. Muitas pessoas nos assistiram, estão nos assistindo, mas nós vamos rodar essa live através de vídeo, pelas mídias, e eu tenho certeza que muitos se beneficiarão para conhecer um pouco melhor que se seja educação profissional, educação acadêmica, mas principalmente a importância do ensino à distância para o desenvolvimento do país, para o desenvolvimento do aluno, para o desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem. Pois não, Ana, muito obrigado para as suas despedidas finais. Até uma próxima live. Ah, sem dúvida. Amanhã eu tenho outra com a Érica. Que maravilha. Pena que não seja comigo. Pois é. Essa manhã eu terei uma com a Érica.
Eu gostaria de agradecer a oportunidade que você me deu, Wagner. Eu considero muito importante esse trabalho que nós fazemos de levar para o público, leigos ou profissionais especializados, a nossa palavra, principalmente na área da educação, que nós vemos pouquíssimas preocupações em relação a essa área que é tão importante para o desenvolvimento do nosso país. Então, eu agradeço muito a oportunidade que você me deu de trazer essas palavras a todos aqueles que estejam assistindo, e eu agradeço a você que está aí, porque até o momento nos ouviu com atenção e deixou que toda a nossa apresentação, a nossa contribuição, seja uma base de reflexão para você. Eu agradeço muito a todos vocês que estão nos assistindo. E a gente, até uma próxima. Claro, se Deus quiser, e teremos. Não só digitalmente, mas também presencialmente, se Deus quiser, e logo. Parabéns. Muito, muito, muito obrigado, Ana. Um beijo no coração de todos que estão nos vendo e muito obrigado mesmo. Eu sou teu fã incondicional. Boa tarde a todos. Obrigada.